Taxa Selic e Sistema de Amortização Constante. Esse grupo é composto por Lauro Júnior, Luiz Augusto e por mim, Emily Belchior. Primeiramente, vamos falar sobre o que é a taxa Selic. A taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros, é uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, um mecanismo de controle da liquidez que o Banco Central usa para determinar a quantidade de moeda, dinheiro na economia. Por meio do Comitê de Política Monetária, o Copom, o Banco Central decide qual será o novo índice da Selic. O Copom é um grupo composto por 8 membros do Banco Central que decidem em conjunto a taxa de juros da economia. Ou seja, quando você souber que o Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros de 3,5% para 4,25% ao ano, por exemplo, quer dizer que o Copom decidiu em reunião subir a taxa de juros do país. Como funciona a taxa Selic? De modo bastante resumido, a Selic é a taxa que determina os custos dos empréstimos dos bancos junto a outras instituições e ao Banco Central. Eventualmente, quando há mais saídas de dinheiro do que entradas, os bancos correm o risco de fechar o dia com caixa vermelho. Para que isso não aconteça, eles precisam tomar empréstimos com outras instituições financeiras ou até mesmo com o Banco Central. E a taxa Selic é utilizada para essas operações. Se a Selic determina o custo que os bancos terão com os empréstimos, é fácil imaginar que, quando ela fica mais alta, eles tendem a pegar menos empréstimo junto com outras instituições ou ao Banco Central, já que eles ficam mais caros. Em consequência disso, é normal que os bancos repassem esse aumento para os empréstimos ou financiamentos concedidos às pessoas físicas e empresas. Qual o impacto da taxa Selic na economia? Quando a inflação está elevada e a causa é o excesso de consumo das pessoas e empresas, por exemplo, o Banco Central pode aumentar a taxa Selic para cortar o nível de consumo. A diminuição dos empréstimos para pessoas e empresas diminui também o ritmo da atividade econômica. São menos pessoas e empresas gastando e fazendo a economia girar. Essa diminuição no ritmo de negócios costuma fazer com que a inflação dos preços diminua. Em outras palavras, se as pessoas e empresas diminuem o volume de compras de determinado produto, a tendência é que haja sobra desse item nas prateleiras e, consequentemente, o preço cai. Também existe um movimento inverso. Ao perceber uma diminuição no ritmo da economia, o Banco Central pode reduzir a taxa Selic para tentar fazer com que as pessoas e empresas tomem mais empréstimos no sistema bancário. Agora vamos falar um pouco sobre inflação, mais especificamente sobre o IPCA e o IGPM. O IPCA é o Índice de Preços no Consumidor. Ele é usado para observar tendências de inflação e é calculado com base no preço médio necessário para comprar um conjunto de bens de consumo e serviços no país, comparando com os períodos anteriores. O IGPM, Índice Geral de Processos de Mercado, é um índice de medição de preços que vai desde bens industriais, matérias-primas, até produtos ligados ao consumidor final. O IGPM, criado em 1940 pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, é considerado um dos principais indicadores de inflação do país. Como o IPCA é calculado? O valor corrigido é obtido a partir do produto entre o valor inicial e o resultado da divisão do número índice do mês final pelo número índice do mês anterior ao mês inicial. O resultado dessa divisão é o fator que corresponde à variação acumulada do IPCA no período desejado. Como o IGPM é calculado? O IGPM tem como base metodológica a estrutura do Índice Geral de Preços, disponibilidade interna, resultando da média ponderada de 3 índices de preços. O índice de preços ao produto amplo, IPAM, o índice de preços ao consumidor, IPCM, e o índice nacional de custo da construção, INCCM. A principal diferença entre os dois é que, enquanto o IPCA considera a variação de preços de produtos e serviços para o consumidor final,
O IGPM leva em conta a oscilação de preços em todo o estágio de produção. O IGPM costuma ser usado no reajuste de contratos de aluguéis de imóveis e de algumas tarifas públicas, como a conta de luz, ou seja, se ele cresce muito em relação à inflação oficial do país, medida pela IPCA, o reajuste dessas contas pode crescer muito além do poder de compra da população. No dia a dia, o IPCA e o IGPM são índices que medem a inflação e mostram como está o custo de vida da população diante das variações no preço de produtos e serviços. Então, para todo mundo, tem que estar muito antenado nessa relação, principalmente essa matéria, que é muito importante para a vida de todos nós, que usamos muito no nosso dia a dia para muitas coisas e também para ficar antenado, principalmente questões políticas e econômicas. Agora, vamos falar um pouco sobre o Sistema de Amortização Constante, cuja sigla é SAC. Provavelmente você já tenha se deparado com algum financiamento de um imóvel, por exemplo, em que as parcelas tendem a ficar cada vez mais baratas com o passar dos anos. Nesse caso, o que define essas parcelas nesse tipo de financiamento é a tabela SAC, do Sistema de Amortização Constante. Nesse contexto, quando falamos em amortizar, falamos sobre abater uma dívida em prestações, que serão definidas a partir de alguns cálculos específicos, já que não é possível trabalhar com valores ao longo do tempo sem considerar uma taxa. Como funciona esse sistema de amortização? Na tabela SAC, o valor da amortização das parcelas mensais no financiamento se mantém o mesmo até a quitação da dívida. O que altera é o valor mensal dos juros, que decresce com o passar do tempo. Para tomar essa explicação mais simples, vamos considerar o seguinte exemplo. São 3 parcelas para a amortização de uma dívida de R$3.000. Considerando que a amortização na tabela SAC é constante, o valor de cada prestação é de R$1.000. O que muda a cada mês é a cobrança dos juros, supondo que o valor total dos juros é de R$300. Eles poderiam ser distribuídos da seguinte maneira. Primeiro mês ficaria R$120, no segundo mês ficaria a R$100, no terceiro mês a R$80. Dessa forma, o valor de cada parcela seria diferente a cada mês. Basta somar a aplicação da amortização aos juros. A primeira parcela ficaria, então, R$1.120, a segunda parcela, R$1.100, a terceira parcela, R$1.080. Então, resumindo, as prestações começam com um valor maior, que ao longo do tempo vai diminuindo gradualmente conforme a redução dos juros no pagamento. Como a amortização é calculada? Na tabela SAC, a amortização é o primeiro item a ser calculado. A amortização é igual ao valor da parcela menos juros. Já o valor da parcela é calculado da seguinte maneira. O valor da parcela é igual a amortização mais juros. Exemplificando, o devedor paga o principal em N igual a 5 pagamentos, sendo que as amortizações são sempre constantes e iguais. Na tabela, temos que na primeira parcela, quando o pagamento ainda não foi efetuado, o saldo do devedor era R$300.000. Depois que ele quitou a primeira parcela, ele ficou com juros de R$12.000, a amortização foi R$60.000, o pagamento do devedor foi R$72.000 e o saldo agora era R$240. Na segunda parcela, depois que a primeira já tinha sido quitada, agora a segunda parcela, o valor dos juros foi R$9.600. A amortização continua sendo R$60.000, pagamento R$69.600 e o saldo agora era R$180.000. Na terceira parcela, os juros agora eram R$7.200, amortização constante de R$60.000, pagamento R$67.200 e o saldo do devedor era agora R$120.000. Na quarta parcela, o valor dos juros era, na verdade é milhões, né? R$4.008.000. A amortização de R$60.000, o pagamento era de R$64.800.000 e o saldo agora era de R$60.000. Na quinta e última parcela, os juros eram então de R$2.400
a amortização constante de R$ 60 mil, o pagamento que ele efetuou foi de R$ 62.400, e agora o saldo dele estava zerado. Somando um total de juros, deu R$ 36 mil e a amortização de 300 mil. Bom, por que é importante fazer o cálculo da amortização? É essencial fazer o cálculo da amortização ao realizar um financiamento para saber o quanto será reduzido a cada parcela do montante final da sua dívida. Gestores inexperientes nessa questão financeira podem acabar fechando negócios ruins para o empreendimento a médio e longo prazo devido à falta de conhecimento do quanto estão comprometendo. Mesmo que o valor das parcelas pareça interessante para as finanças do empreendimento, sugiro que seja feito o cálculo para determinar a amortização. Assim fica mais fácil saber o quanto será pago de juros. Observando apenas os números finais, pode ficar complicado ter um entendimento do quanto se está comprometendo a pagar de juros. Talvez o financiamento com que sua empresa vai se comprometer não seja exatamente o melhor para manter suas finanças estáveis. Em caso de dúvida, consulte um profissional da área contábil. Foi esse o nosso trabalho e esperamos que tenham gostado.